Olá a todos, sejam muito bem-vindos! Mais uma edição do Expert Talks está no ar e essa é uma edição especial. Estamos dentro da plenária da Expo XP 2022, o maior festival de investimentos do mundo. E aqui vamos receber gestores para falar um pouco mais sobre as estratégias. E eu tenho um prazer imenso de receber aqui ao meu lado Bruno Castro, CEO da XP Asset. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, Clara. Obrigado pelo convite. O stand aqui está muito bonito, espaço. Aqui com a Expo, com o pessoal aqui atrás assistindo palestras. Estou me sentindo muito prestigiado de estar aqui. Perfeito. Bruno, acho que para a gente começar um pouco mais, fala um pouquinho do seu histórico profissional até chegar na XP Asset e como ela está estruturada hoje. Claro. Bom, eu estou no mercado profissional já há 20 anos. 17 deles foram trabalhando no mundo de asset. Eu sou economista de formação, me formei em Brasília, na UNB. E aí trabalhei durante 3 anos como economista do IPEA, até vir para São Paulo fazer um mestrado e encontrar o mundo de asset, onde eu me encantei. Foram 2 anos como gestor de multimercado, depois passei pelo risco, depois fui analista de fund of funds, analista de fundos do mercado do Itaú. Bom, e aí depois de 13 anos de Itaú, eu vim para a XP Asset, onde eu estou já há 2 anos como responsável pela Asset, com a cabeça aqui de continuar o bom trabalho que já vinha sendo feito, continuar crescendo, integrando cada vez mais a Asset dentro da XP e dentro do mercado brasileiro. Bruno, conta um pouquinho para a gente como está estruturado hoje em dia a XP Asset. O que tem de alternativas de investimentos e de estrutura, de fato, núcleos de investimento? Bom, gosto de dizer que a Asset da XP é a mais completa do Brasil, né? Sem dúvida nenhuma, a gente tem produtos em praticamente todas as alternativas cobertas aqui no Brasil. Isso dá um diferencial muito grande para a gente, porque você tem uma sinergia de troca de informação, de conhecimento muito grande. Em termos de estrutura, eu dividiria a Asset em 3 grandes blocos. O primeiro bloco, de fundos líquidos, que são os fundos que você aloca, investe e resgata a qualquer momento. Então, são fundos de crédito, são fundos de multimercados, são fundos de renda variável. Então, são estratégias... Foi onde a Asset começou, em 2006, começou com um clube de investimento de bolsa, o Investor FIA, em 2006. A gente teve depois fundos de renda fixa ali a partir de 2009, e aí a partir de 2016 fundos multimercado. Então é onde tudo começou aqui na Asset. São 3 células bastante importantes dentro da estrutura. Aí a gente tem a célula de fundos alternativos. A gente vem se consolidando como uma gestora de fundos alternativos bem relevante no mercado. A gente tem praticamente todas as estratégias hoje disponíveis no Brasil, dando acesso ao investidor, à pessoa física. A gente tinha alguns investimentos no Brasil feito muito para cliente institucional e a XP vem dando essa oportunidade para o cliente pessoa física poder investir também em estratégias bastante rentáveis e que até então não eram tão acessíveis. Então a gente tem um fundo de private equity, a gente tem uma estratégia de private equity, tem uma estratégia de venture capital que a gente até lançou esse ano de 2022. Enfim, tem aí uma jornada longa, mas a gente está bastante animado. Tem fundos de infraestrutura, que é super importante para o Brasil. Acho que a iniciativa privada ela precisa cada vez mais ajudar a desenvolver o Brasil com a parte de infraestrutura. E é um investimento bom para o Brasil, bom para todo mundo e bom financeiramente também para o investidor. A gente tem fundos de special situations, que aí é uma estratégia mais complexa, mas que investe em ativos talvez que não estejam performando tanto, em securitização. Então a gente... Para dar um exemplo aqui, a gente fez um fundo de shows no ano passado, 2021, que antecipou a compra de alguns shows de alguns artistas importantes aqui no cenário brasileiro. São mais de 1.400 shows dentro desse portfólio. Então a gente comprou o show à vista e vai vendendo ele ao longo do tempo. Então isso é o Special Seats, tem várias coisas, né? E tem fundos imobiliários também, que é uma franquia bastante relevante nossa. A gente tem mais de 11 bi em fundos imobiliários. Então, esse é um mundo alternativo, né? O que é alternativo? Está investindo em empresas de capital fechado, em startups, em empresas de infraestrutura, em shows. E aí a liquidez ela não é igual a um fundo de renda variável, de renda fixa. Você investe normalmente com 6, 8, 10, às vezes até 12 anos de investimentos. A gente, no final do ano passado, também fez um Fund of Funds, que investe em todas essas estratégias, que pode investir em todas essas estratégias, não da XP, mas do mercado e do Brasil e do mundo. A gente tem 20% que pode alocar em gestores do mundo, a gente inclusive já alocou. Então, assim, ou seja, uma grade bem completa, dando essa oportunidade para o cliente
pessoa física também poder acessar, sem esquecer do institucional, né? E aí, por fim, o terceiro bloco, estou me estendendo um pouco aqui, mas para dar bastante detalhe, são os fundos passivos, né? Então, a ideia ali é mais replicar algum determinado benchmark pré-estabelecido e ficar ali, então, o fundo atrelado ao Ibovespa, o fundo atrelado ao dólar, o fundo atrelado ao ouro. Então, é mais seguir esse determinado benchmark. A gente tem ali tentado procurar também algumas tendências no mercado global e brasileiro, e aí replicar através de alguns benchmarks globais. Então, a gente fez um fundo de água, um fundo de carbono, de energias renováveis e vários fundos de tecnologia, né? Então, são esses 3 blocos. A gente está, enfim, sempre olhando a oportunidade de crescer. São 14 estratégias ao todo. É um portfólio bastante completo aqui para os nossos clientes. Sensacional, Bruno. Nessa linha dos fundos indexados, né? Tem muitas alternativas que são diferentes para o investidor brasileiro. E eu acho que um ponto muito interessante, conhecendo o trabalho da XP Asset, é que o investimento mínimo também é democrático, entendendo que essas estratégias estão amplas ali para o investidor. E olhando para todas essas estruturas, cada uma dessas caixinhas, como é que vocês se organizam em questão de cultura? O que é a cultura XP Asset dentro ali em questão de time e pessoas? É uma cultura que está buscando sempre a excelência, né? Eu acho que uma asset ela é feita por pessoas, então você ter pessoas de ponta com uma geração de retorno diferenciada, ela é super importante. Tudo começa aí. Mas só ter pessoas brilhantes não necessariamente faz o dia a dia ser bom, né? Então, tentando fazer uma analogia aqui com uma orquestra, você pode ter músicos fantásticos, mas a orquestra não funcionar bem, porque você precisa ali todo mundo está no mesmo compasso. Então, o processo ele é muito importante também. Então, a gente tem ali um time de 140 pessoas hoje na XP Asset. Temos aqui, coincidentemente, 140 bilhões sobre gestão ao todo, espalhado nessas 14 estratégias que eu mencionei. Então, uma cultura que busca excelência, busca um processo e a integração entre os times, né? E sempre tentando buscar o melhor retorno possível para o cliente, enfim, para que a gente tenha cada vez mais o cliente próximo a gente e comprá-lo, né? Então, acho que passa por aí, acho que passa pela excelência, pela integração, por pessoas, e é isso que a gente tem buscado por aqui. Perfeito. E olhando para essa amplitude de estratégias e também para esse cenário atual de extremas incertezas, tem algum ponto de destaque, alguma estratégia de destaque que tivemos agora nesse ano de 2022, olhando para todo esse cenário? Olha, é difícil destacar uma. Provavelmente quem eu não falar vai falar, pô, mas a minha também teve. A gente teve um primeiro semestre muito bom. Isso tá visível aí nas performances destacadas. O fundo, enfim, nossos fundos de bolsa, a gente teve um cenário desafiador para a bolsa, mas os nossos fundos, até comparando com a plataforma da XP, né, a gente gosta de olhar porque não parte da gente. Tem mais de 200 fundos, a gente ficou entre os 5 primeiros nas nossas 2 estratégias ali, Investor, tanto o FIA quanto o Dividendos, mais de 15% de alfa em relação ao Ibovespa. O alfa é o retorno excedente ao Ibovespa, então o Ibovespa foi negativo, a gente deu positivo no ano, então foi um destaque. Outro grande destaque foi multimercado. A gente tem uma família de fundos multimercados que passa pela mesma lógica, né? Mas é um fundo que tem um nível de volatilidade ali, de risco em torno de 5%, o outro 10%. Eles são a mesma ideia, a mesma metodologia, só muda a alavancagem. Esse fundo mais arrojado teve uma volatilidade média de 8% e deu quase 30% no ano, em 6 meses. Então, para ser mais exato, foi 29%. Então, assim, dentro do mundo líquido, foram 2 estratégias com muito destaque, tanto relativamente à indústria quanto nominalmente, né? Então, bolsa positiva, bem positiva, multimercado 16%. Se você for para o multimercado macro, que foi o 29% mais arrojado, 16% mais conservador, não é conservador, mas o de volatilidade mediana. Então foram 2 estratégias com bastante destaque. O crédito também foi muito bem, não dá para deixar de pontuar. E coisas no mundo alternativo. A gente teve lançamento de novas estratégias, eu mencionei aqui agora há pouco de Venture Capital. A gente teve bastante investimento nessa área de alternativos. A gente vem se consolidando como uma plataforma de alternativos. O ecossistema ele é muito rico, não só entre a gente, entre as células, né, que eu comentei, imobiliário, infraestrutura, special situations, mas no mundo XP, então, ter aqui uma célula de alternativa onde você precisa arrumar um deal
e ter esse ecossistema da XP, são 11 mil assessores, mais os assessores internos, mais o ecossistema do corporate. Então vem muito deal para a gente, o deal flow é muito grande, então a gente vem originando e investindo esse dinheiro. Um destaque talvez que eu daria para não deixar passar é a célula de agro. É uma estratégia mais nova no Brasil como um todo, mas com um potencial gigantesco, dado o nosso tamanho, dada a relevância que o setor agro tem no PIB brasileiro. Então a gente vem crescendo bastante nessa estratégia, investindo em time, né, que é importante, fundamental, como eu comentei. Eu destacaria o agro, enfim, os outros vão falar, puxa, mas eu também tive sucesso. Eu destacaria aí, então, o agro, o multimercado e o renda variável aqui, para passar por 3. Perfeito. E Bruno, olhando para essa amplitude de mandatos, também a complexidade das estratégias, o que vocês olham em relação ao risco, na hora de mitigar o risco? Existe um processo de risco que ele é padronizado ou em cada uma dessas caixinhas, cada gestor tem uma autonomia para ter esse controle de riscos? Você consegue falar um pouco para a gente de como é essa estrutura? Acho que essa é, enfim, um dos diferenciais da XP, porque a gente é uma asset independente, dentro de um grupo financeiro bastante robusto. Então, a célula de risco ela é totalmente apartada da gestão para dar mais conforto até para o nosso investidor, para o nosso cotista. Enfim, se o gestor for fazer alguma barbeiragem, que eu também estou controlando e a gente não é o objetivo, tem uma área de risco totalmente isenta, independente, para controlar os mandatos. Cada mandato tem o seu controle específico, né? A gente tem, como eu comentei, 14 estratégias, então o controle, por exemplo, de renda variável, ele é diferente do controle de imobiliários, que é diferente do controle de crédito, diferente de um fundo de private equity, que está investindo numa empresa que ainda não é nem listada. Mas aí a gente tem os nossos controles, obviamente, mas tem um time de risco que também controla no paralelo e tem total autonomia para interferir aqui se for preciso. Graças a Deus, até hoje não precisamos. Mas, enfim, estamos em frequente contato, interlocução direta, mas nenhuma medida drástica, vamos dizer assim, por enquanto. E não esperamos ter. Perfeito. E falando de futuro, né? Primeiro falando um pouco desse cenário atual, você comentou aqui algumas estratégias de destaque. O que a XP Asset como um todo está olhando para esse cenário e pretende disponibilizar ao investidor? Para onde está indo a bússola de vocês, ou vocês continuam cada vez mais procurando trazer esse ecossistema completo? Eu acho que o ecossistema completo ele ajuda a gente a navegar em qualquer tipo de mercado, né? Então, eu vou ser repetitivo, mas a troca de sinergias, a troca de informação, de inteligência que existe, ela é única em termos de asset management no Brasil e ajuda a gente a não só a navegar em diferentes momentos, mas a estar bem posicionado para receber investimento também em qualquer tipo de cenário. Acho que o mundo multimercado, me perguntaram, fizeram uma pergunta semelhante no final do ano passado, final de 2021. E eu falei que eu apostava bastante no mundo multimercado. Felizmente estava certo e eu acho que a gente continuará. Independentemente de cenário de eleição, do que vai acontecer lá fora, o multimercado ele pode navegar em qualquer cenário. O investidor, na hora que está aplicando num fundo multimercado, ele está delegando para aquele time de gestão cuidar do dinheiro dele, né? Então, a gente tem um time aqui de mais de 20 pessoas no time multimercado, mais de 20 pessoas dedicado, olhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo e a melhor forma de investir. Então, já teve, se a gente for olhar esses últimos 2 anos, a gente já teve momento comprado em bolsa, já teve momento vendido em bolsa, já teve momento comprado em dólar, vendido em dólar, a mesma coisa nos juros. Então, é uma estratégia que eu particularmente gosto muito. Acho que tem capacidade de navegar em qualquer cenário. E, enfim, o cenário não está tão claro para frente de como vão ser as coisas no mundo. Então, o multimercado ele tem essa vantagem de poder navegar em qualquer cenário. Então, eu aposto bastante na estratégia multimercado. Acho que o mundo alternativo também é um horizonte de investimento mais longo. Como eu comentei, tem fundo de 10 anos de investimento. Então, não estamos falando de um período ali de rentabilidade pequena. Não adianta o investidor ficar olhando a cota todo dia ali, como é que vai funcionar. Não é para botar o dinheiro lá e olhar ao longo de... Todo investimento é assim, de modo geral, mas o alternativo mais ainda, porque ele é um fundo fechado. E agora, no momento de abertura de juros, como a gente viveu, volatilidade nos mercados,
é um ótimo momento para se investir também, né? Então, boas oportunidades aparecem em crise. Então, na hora de comprar uma empresa, na hora de comprar um imóvel, eventualmente o preço está mais atrativo para a gente que pode investir nesses ativos, né? Então, mas como eu falei, um investimento mais longo de tempo. Perfeito. Aqui na Expert tivemos alguns painéis em especial, mais recentemente com o time da XP Asset, com o Felipe Matos, do Special Seats, e falando sobre alternativas e sobre o crescimento dessa classe de alternativas. Existe, de fato, um desafio educacional para o investidor brasileiro de entender essas estratégias. Como é que dentro da XP Asset vocês encaram esse desafio? Eu acho ele um desafio super importante. É importante que o investidor saiba onde ele está investindo. No mundo alternativo, mais ainda, porque o dinheiro fica travado durante um tempo. A XP desenvolveu, a gente na XP aqui, Asset, desenvolveu de forma inovadora em alguns produtos uma possibilidade do investidor sair no período, quando acaba o período de investimento do fundo. Isso aconteceu no Private Equity, aconteceu no Special Situations, aconteceu no FOF, no XP Selection Alternativos. Mas a XP também, né, dado esse crescimento, a XP quer trazer isso para o investidor pessoa física, desenvolver uma plataforma de secundário para que se possa negociar as cotas no secundário. Mas, de qualquer forma, não é pensando no secundário ou na liquidez, na potencial liquidez que o fundo tem, é que você vai investir no fundo alternativo. Você tem que investir pensando que você vai ficar com ele durante 8, 10 anos. No restante do mundo, especialmente nas economias desenvolvidas, essa é uma estratégia muito maior para os investidores, inclusive pessoas físicas. Então, a gente tem aqui participado de vários treinamentos que a XP dá, a gente tem uma série, tem um time robusto que está toda à inteira disposição do ecossistema XP para dar treinamento, da nossa rede de assessores, dos nossos clientes pontas finais. Então, a gente está, enfim, adora fazer. Eu, particularmente, gosto muito de explicar, de comentar sobre fundos, sobre as estratégias. Você vê que eu estou falando bastante aqui até. Enfim, estamos à disposição sua aqui também para vir aqui falar de mundo alternativo quando vocês precisarem. Perfeito, Bruno. Eu acho que para finalizar aqui esse Expert Talks, o que é o sonho grande da XP Asset para compartilhar aqui com o nosso público? Eu acho que é ser referência no mundo de asset sempre, né? A gente quer ser a melhor asset do Brasil. Isso nos fará, consequentemente, ser a maior. Eu acho que a gente já está entre as melhores. O nosso time, como eu comentei, 140 pessoas, a gente tem 140 ótimos profissionais. Então, acho que é sempre continuar sofisticando os processos, continuar trazendo mais gente boa para o nosso ecossistema. Sempre que tiver uma oportunidade de expandir uma estratégia, continuar expandindo. E ser a asset número 1 na cabeça do investidor. Esse é o sonho grande. Na hora que ele pensar em investimento, ele pensar em XP Asset. Esse é o sonho grande. Perfeito, Bruno. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o seu convite de estar aqui conosco. Pessoal, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Expert Talks.